Olá, bom dia! Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas mais 5 minutos, nesta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Eu vou repetir para dar tempo de você anotar. Tá com papel e uma caneta? Deixa anotado aí na sua agenda já, hein? 978293776. Ou se você quiser, se já tiver com o seu celular aí por perto, já anota este número para você já mandar uma mensagem através do nosso WhatsApp. E você tem uma outra opção, que é o nosso QR Code. Sabe como ele funciona? Vou explicar agora para você. Se você tiver com o seu celular aí perto, já faça o teste. Você vai abrir a câmera do seu celular, como se fosse tirar uma foto mesmo. Mas antes de você apertar o botão de tirar foto, você vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para o QR Code. Porque aí já vai aparecer uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar aí o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, na nossa revista eletrônica, que a gente conversa ao vivo nesta segundona. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Projeto de lei do vereador Eduardo Magoga quer a criação de salas sensoriais nos prontos-socorros, hospitais e unidades de pronto atendimento para pacientes com autismo. Vereador Cecílio Santos analisa o trabalho da Comissão Especial de Estudos sobre o Transporte Público. Vereador Gustavo Peta destina emendas impositivas para a cultura, assistência social e serviços públicos. E no esporte, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Guarani perde para Atlético Goianiense e decide vaga na última rodada. Ponte Preta vence Vila Nova e se aproxima da vaga à próxima fase. Já então a gente conta a situação das duas equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Guarani se complicou, mas vai com chances para a última rodada. A Ponte está bem encaminhada. Então já então a gente fala sobre o futuro, né, das equipes de Campinas aqui, tanto o Guarani quanto o Ponte Preta, os jovens nessa competição, que é a principal competição da categoria de base do Brasil. Vamos falar sobre emprego? Semana começando, hoje é segunda-feira. Você que está nos acompanhando, está desempregado, está disponível para o mercado de trabalho ou quer mudar de área, quer mudar de emprego? Preste atenção então, porque a gente vai falar agora sobre emprego aqui para a cidade de Campinas. São 117 vagas que estão disponíveis para esta segunda-feira. Estou com o site aberto aqui, que é o cepat.campinas.sp.gov.br. Assim que você digitar este site, esta é a página inicial que vai aparecer para você, já com as 117 vagas disponíveis. E aí nós vamos clicar aqui, ó, em vagas de emprego, para a gente poder ter o detalhamento de cada uma dessas vagas. E aí você vai conferir se você se encaixa, se está dentro da sua área. Então, ó, para esta segunda-feira, você que é ajudante de obras, tem 10 vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Escolaridade, ensino fundamental incompleto, mas é preciso ter uma experiência de pelo menos 6 meses. O salário é de R$ 1.977 e a empresa fica lá no bairro Alphaville, Dom Pedro. Você que é açougueiro, tem uma vaga aqui para a cidade de Campinas, lá no Parque Via Norte. É preciso ter experiência de 6 meses, ensino médio completo com um salário de R$ 2.700. Ajudante de despachante aduaneiro, analista de logística de transporte, também tem uma vaga. Essa é para a cidade de Montemor, então é Campinas e região, lá no Jardim Paviotti. O salário é de R$ 2.520, precisa ter um ensino fundamental completo e experiência de 6 meses. Atendente de cafeteria, também aqui para a cidade de Campinas, lá no Jardim Guanabara. Atendente de lanchonete, são 2 vagas lá para o Vila Marieta, aqui em Campinas. Mais vagas para atendentes de lanchonete, são 5 lá para o Jardim do Lago, salário de R$ 1.465. Auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, são 10 vagas.
esta vaga aqui, ó, auxiliar de expedição. Ela é específica para pessoas com deficiência, aqui para a cidade de Campinas, fica lá no Distrito Industrial, o salário de R$ 1.560, precisa ter um ensino médio completo e uma experiência de 6 meses. Você que é camareira de hotel, tem 2 vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Lá no centro, R$ 1.539. Consultor de vendas, são 10 vagas. Precisa ter um ensino médio completo, experiência em 6 meses, R$ 1.700, mais comissão aqui para a cidade de Campinas. Controlador de pragas, eletricista de instalações de veículos automotores, empacotador à mão, aprendiz, 9 vagas, portanto, o ensino médio pode ser incompleto, não precisa ter experiência, R$ 1.050 aqui na cidade de Campinas e o bairro, a empresa vai ser informado durante a entrevista. Você que é jardineiro tem 2 vagas lá para o distrito de Barão Geraldo, limpador de vidros, você que é mecânico de empilhadeira, tem vaga disponível aqui para a cidade de Campinas, hein? Salário de R$ 4.051 lá para o Parque Industrial, mecânico de motor a diesel, motorista carreteiro, operador de atendimento receptivo. Essa vaga de operador de atendimento é específica para pessoa com deficiência, uma vaga. Precisa ter o ensino médio completo, o salário de R$ 1.756 lá no Distrito Industrial. Você que é operador de caixa, operador de escavadeira, aí tem a segunda página aqui que você pode entrar aqui e conferir todas as vagas que estão disponíveis para a cidade de Campinas. Lembrando, hein, gente, tem 3 unidades do CEPAT Campinas. Uma fica na unidade do centro, na Avenida Campos Sales, número 427, lá no centro, o horário das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Tem a unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário. Essa unidade fica dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no 1º andar, horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, e tem a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia. Também funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Então tem muitas vagas, hein? São 117 que estão disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Se você se encaixa em algumas delas que eu falei aqui, você pode se inscrever e antes você pode ir lá no cidadão.campinas.sp.gov.br e você vai fazer o agendamento. A partir do momento que você faz o agendamento, aí sim você pode ir até uma das 3 unidades do CEPAT Campinas para participar da entrevista e, quem sabe, começar aí 2024 de emprego novo. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole. Você que está nos acompanhando, guarda os medicamentos em qual local da sua casa, da sua residência? É no banheiro, na cozinha, fica numa gaveta da sala? Qual será a forma correta de armazenar? Bom, a nossa equipe foi conversar com uma farmacêutica sobre a importância de armazenar os remédios de maneira correta. Os medicamentos são constituídos de princípios ativos que farão efeito sobre um determinado sintoma. Se armazenados em locais adequados, esses produtos deverão manter sua funcionalidade durante todo o período da validade. Mas, será que todo mundo se preocupa com o armazenamento correto? Eu sou um pouco relaxada com isso, na verdade. Claro, as coisas básicas, não deixar no sol, não deixar exposto. E quando tem alguma coisa muito recomendada de deixar na geladeira, eu deixo. Senão eu deixo normalmente onde é mais fácil para mim, onde eu vou usar o medicamento, no quarto, no banheiro, aonde for mais do meu alcance. Eu confesso que isso não é uma preocupação grande para mim ainda. Assim como a Juliana, muitos de nós não sabem, mas como guardar os remédios faz toda a diferença na sua eficácia. Os medicamentos, eles precisam ter uma temperatura correta, que nem nós seguimos a farmacopeia e fala muitos medicamentos a temperatura ambiente que é até 25 graus. Na realidade, as temperaturas já estão altas, então a gente tem que tomar esse cuidado. Na farmácia, a gente tem aparelhos para controlar, mas eu acho importante
da gente falar para as pessoas em casa. Então, um lugar muito que as pessoas costumam colocar medicamento e não está correto é na cozinha e no banheiro. Portanto, se você também tinha esse hábito, entenda por que é inadequado. Na cozinha, as panelas têm vapor, aumenta a temperatura e também a umidade. Então, isso pode ser prejudicial para os medicamentos. E no banheiro também tem o vapor do chuveiro, né? Às vezes está usando secador de cabelo, está aumentando a temperatura do ambiente. Então, são lugares que não são aconselháveis. E também tem produtos de geladeira. Tem pessoas que até põem no congelador, o que está errado. Porque se você congelar, às vezes perde a estabilidade do medicamento. Ou na porta da geladeira também não é aconselhável, porque toda hora se abre a porta da geladeira, então oscila a temperatura. Isso vai tirar a estabilidade. Então, qual é a dica? Então, o melhor lugar é dentro de uma caixinha na parte de baixo da geladeira. Às vezes as pessoas acham que a umidade da geladeira é muito alta e não é, porque o ar frio segura a umidade. Então é sempre bom colocar os que precisam de geladeira, tá? Não são todos os medicamentos, porque normalmente vem escrito na embalagem se precisa de geladeira. Então, se precisa de geladeira, na parte de baixo e dentro da geladeira. Se não precisa, num lugar que a temperatura é mais amena, tá? Então, tipo, é na cozinha, então põe num lugar longe do fogão. E no banheiro não é o melhor lugar mesmo, né? No quarto, às vezes você leva já uma garrafinha de água lá e deixa no quarto, coloca o medicamento no quarto, são os melhores lugares. Mas sempre estar atento o que diz na embalagem. Toda a embalagem vem com essa informação. No caso da homeopatia, existem ainda mais alguns cuidados. Os homeopáticos têm uma característica especial. Não pode ficar perto de computador, de TV, de coisas que emitem ondas magnéticas. Então, a homeopatia tem mais esse adendo. E é importante preservar a embalagem tal como recebeu o produto. Para alguns, sim. Mas, normalmente, os medicamentos estão protegidos numa embalagem escura, âmbar ou à prova de luz. Agora, o que acontece também é que às vezes se coloca algodão e uma sílica para tirar a umidade. E as pessoas, a primeira coisa que elas fazem, elas tiram o algodão e jogam fora. O algodão está ali para proteger da luz, da umidade, do calor. O que tem remédio, remediado está, mas tão importante quanto a dose para que não se torne um veneno é a forma de armazenamento, para que o produto não perca a sua funcionalidade ou venha a estragar. Pode acontecer as duas coisas, ele pode perder a funcionalidade ou pode estragar, para usar uma palavra mais didática, tá? É importante olhar alterações na cor. Quando ele oxida, por exemplo, ele pode ficar escuro o medicamento. O odor, às vezes, ele libera um odor de ácido acético, cheiro de vinagre. Então, são características que nos mostram que o medicamento não está bom, então não tome. Nesse sentido, é importante também tomar cuidado com os porta-cápsulas. Alguns deles ficam dentro da bolsa, dentro do carro, sob forte influência do sol, podendo sofrer alterações na composição. Na dúvida, sempre consulte um farmacêutico. Eu já tenho uma tarefa assim que eu chegar na minha casa, então. Vou ter que tirar todos os remédios que eu tenho no banheiro e na cozinha, olhar a bula para saber, como disse a farmacêutica, e porque alguns podem ficar, então, na parte de baixo da geladeira, vivendo e aprendendo, não é mesmo? Vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso Câmara Total. Você sabia que o cadastramento do passe escolar e universitário pode ser solicitado o ano inteiro? Você que é estudante pode se cadastrar e ganhar um desconto na hora de pegar o ônibus. Estudantes e universitários matriculados na rede pública e privada já podem se cadastrar para a utilização do bilhete único escolar ou universitário no transporte coletivo de Campinas. Que vai fazer o passe escolar,
ele pode obter um desconto de 60% sobre o valor da tarifa. E o universitário tem um desconto de 50% sobre o valor da tarifa. Para fazer a solicitação, o aluno deve acessar o site da Transurc, preencher todos os dados, além do número do CPF e um comprovante de residência válido. Esses dados vão ser conferidos pela Transurc e depois vão ser conferidos pelo estabelecimento de ensino. Então a gente pede às pessoas que tenham muito cuidado na hora de preencher os dados pessoais e principalmente anexar os documentos. Tem todo um tutorial que é feito, que está disponível no site. Então a gente pede às pessoas, leiam esse tutorial, vejam o que pode, o que não pode, inclusive exemplifica os modelos de comprovante de endereço, também exemplifica as fotos, de que forma tem que ser. Por exemplo, a pessoa não pode estar usando óculos, não pode estar usando boné, por exemplo. A primeira via é gratuita, ele faz sem custo algum. Se ele perder ou acontecer qualquer coisa, extraviar, ele tem que solicitar uma segunda via. E aí ele tem que pagar uma taxa pela segunda via, conforme está estabelecido na legislação municipal. Com o cadastro OK, o prazo máximo de recebimento do cartão são de 11 dias, que deve ser retirado na Rua 11 de Agosto, 757, no centro da cidade. A recarga do passe escolar para o ensino fundamental e médio fica disponível a partir do dia 22 de janeiro e 6 de fevereiro para os universitários. Se a pessoa tiver alguma dúvida na hora do preenchimento, ela pode fazer contato conosco pelo nosso 0800, que é o 0800 014 0204. Horas mais 23 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira e vamos agora com as notícias do Legislativo com o vereador Eduardo Magoga, que protocolou o projeto de lei para a criação de salas sensoriais nos prontos-socorros, hospitais e unidades de pronto atendimento da rede pública aqui no município de Campinas, destinadas ao atendimento de pacientes com transtorno do espectro autista. As salas sensoriais têm se mostrado extremamente benéficas. A implementação desses espaços contribuirá para a melhoria da qualidade do atendimento na área da saúde, promovendo a inclusão e o cuidado adequado. O projeto de lei número 318 de 2023, do vereador Eduardo Magoga, dispõe sobre a criação de salas sensoriais nos prontos-socorros, hospitais e unidades de pronto atendimento da rede pública no município de Campinas, destinadas ao atendimento de pacientes com transtorno de espectro autista. A ideia do projeto partiu de um grupo de mães liderado pela Maria Neves, ativista da causa autista. Então ela trouxe essa sensibilidade de pedir para que um parlamentar desta casa pudesse representar essas mães. E foi nesse sentido que nós colocamos esse projeto. Então os parabéns para a Maria Neves, parabéns Maria, e obrigado pela oportunidade de propor um projeto dessa relevância na nossa cidade. O vereador acredita que, recebendo as demandas, elas poderão transformar em matérias, o que poderá virar pautas logo no início de 2024 na Câmara dos Vereadores. Ainda segundo Eduardo Magoga, quando uma família leva um autista para um autoatendimento, ele pode ter outras crises, já que tem contato com outras pessoas. Por isso, a importância das salas sensoriais nos prontos-socorros e pontos de urgência e emergência. A lei estabelece a obrigatoriedade de espaços sensoriais voltados ao público diagnosticado com transtorno de espectro autista em todos os centros de saúde, pronto-socorros, hospitais e unidades de pronto atendimento da rede pública no município de Campinas. As salas sensoriais devem ser equipadas com materiais e dispositivos destinados a oferecer estímulos sensoriais adequados,
tais como luzes ajustáveis, sons suaves, texturas variadas, almofadas de pressão, como local adequado para a espera do atendimento, minorando os momentos de crise, gerados pelos efeitos de uma superestimulação sensorial. Os profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento aos pacientes com necessidades especiais deverão ser capacitados para o correto uso e aproveitamento dos recursos disponíveis nas salas sensoriais. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Então acho que é um ganho para a cidade e é um respeito que a gente tem com a causa dos autistas. Durante este mês de janeiro, nós estamos mostrando aqui o trabalho das comissões em 2023. Agora a gente vai com a Comissão Especial de Estudos sobre o Transporte Público, que discutiu a manutenção da frota de ônibus que opera na cidade. Criada em 2022, a Comissão Especial de Estudos teve a finalidade de analisar e discutir a operação do sistema de transporte público do município de Campinas. Ela é presidida pelo vereador Cecílio Santos e contou com os vereadores Otto Alejandro, Carlinhos Camelô, Paulo Búfalo, Luiz Rossini como membros da comissão. O comitê foi criado em função das várias reclamações que recebem por conta da operação do sistema de transporte. As pessoas saem de suas casas, naturalmente, para ir ao trabalho ou ao lazer, usando o transporte público e quer chegar ao seu destino. Ocorre que estava havendo muitas quebras, ainda está, mas deu uma certa diminuída, ao nosso ver, em função das cobranças que tanto a população faz, quanto nós também na comissão. Então, a comissão tinha esse intuito de levar ao gestor do sistema de transporte as reclamações que nós estávamos recebendo e receber deles quais as medidas que estavam sendo adotadas para sanar esses problemas. Durante o ano, teve uma reunião com o tema Diagnóstico da manutenção da frota de ônibus, que opera no sistema de transporte público da cidade, que contou com a participação do presidente da ENDEC. A cidade tem uma das passagens mais caras do país e, para o vereador, o serviço deve se adequar ao valor pago. A gente busca informação junto à gestão pública e repassa à população que nos procura, porque o cidadão comum ele tem a prerrogativa, sair, ir para o trabalho, chega o fim de semana, vai para o lazer. Não dá tempo, muitas vezes, de fazer a reclamação, registrar a reclamação. E nós estamos aqui também para isso, né? Para receber a reclamação do cidadão e fazer esse encaminhamento. Então, foi o que nós procuramos fazer. Aliás, nós temos em Campinas uma frota grande de ônibus, são mais de 700 ônibus. E a manutenção desses veículos precisa estar em dia, o que, no nosso modo de entender, pelo número de reclamações que a gente estava recebendo, não estavam adequados. Então, nós solicitamos ao presidente da ENDEC que fizesse chegar à nossa mão esses dados e nós estamos repassando à população. A comissão ainda não foi finalizada e buscam ouvir os passageiros nos terminais da cidade. E nós concentramos um pouco mais na escuta do passageiro em loco, no terminal central, no terminal satélite Íris, nos terminais de transferência que existem nos corredores e também junto aos servidores, aos trabalhadores do sistema de transporte, que também tem um olhar importante, e nós estamos condensando isso tudo no relatório e vamos repassar ao presidente da Casa, o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, e também aos gestores do transporte e ao prefeito. E olha só, a Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, acompanhou durante o ano passado o andamento das aprovações e emissões de alvarás aqui na cidade de Campinas. Em 3 reuniões realizadas durante o seu primeiro ano de existência, a Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, identificou os desafios do setor de emissão e aprovação de alvarás da cidade. Na verdade, essa secretaria, na época que a gente instalou a comissão, era uma só, depois ela foi desmembrada em planejamento e urbanismo. Então, o grande foco é o urbanismo, que é uma secretaria problemática desde sempre. Eu fiquei 40 anos trabalhando dentro dessa secretaria como profissional liberal e sofri como todos os meus colegas de profissão. E aí são as velhas pautas conhecidas, A máquina engessada, o excesso de burocratização, a legislação complicadíssima e que é um processo que a gente vai levar muito tempo para
para resolver e desburocratizar. A Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador, tem a finalidade de acompanhar o status das aprovações e emissões de alvarás pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo do município e foi criada em fevereiro de 2023. Além do presidente, a comissão é composta também pelos vereadores Zé Carlos, Arnaldo Salvetti, Débora Palermo e Otto Alejandro. Os temas debatidos foram organização dos trabalhos e identificação da demanda do público presente na reunião, reclamações sobre a burocracia e a morosidade do processo de aprovação de projetos e alvarás. Entre os destaques, a modernização da legislação é um dos grandes desafios levantados pela comissão. Os procedimentos diários de documentação, protocolo, sistema que foi criado através de Aprova Fácil para digitalizar, tudo isso ajuda, mas não é o essencial. O fundamental é a gente simplificar a legislação, porque ela é o grande vilão da história. Então a comissão elencou todos esses fatos e pontos de todos os gargalos de vários projetos e setores que tem, mas são pautas que já são históricas e conhecidas e não tem nada de novo nesse sentido. A comissão recebeu representantes do Executivo e da sociedade civil para esclarecimento das demandas apresentadas. As desculpas são sempre as mesmas de sempre, né? Não só da secretária atual, mas de todos os outros que já houveram, porque a legislação é engessada, ela vem desde do Código de Obras, lá de 2000 e... Código de Obras, esqueci a data da aprovação. A legislação vem desde a época do Código de Obras, da criação, e também da nova legislação de uso e ocupação do solo de 2018, então já vem vindo de muito tempo, mas que o problema é que todas as secretarias vêm repetindo o modus operandi e não agiliza, não flexibiliza e não desburocratiza. Esse é o grande problema e sempre jogam a culpa na legislação, né? Então, o grande problema, o grande desafio é a gente mudar a legislação e a gente espera que ao longo do tempo, a gente sabe que não é uma tarefa do dia para a noite, isso vá acontecendo. O resultado do primeiro ano de trabalho gerou um relatório e embasamento para a atualização da legislação. Alvarás e projetos, a gente já encerrou a comissão, já fizemos relatório, já foi entregue para a secretária, já está de posse dela. Alguns dos itens já virou projeto de lei de minha autoria aqui na casa e está na fila de espera aí para ser aprovado. Além do trabalho das comissões, durante este mês de janeiro, nós estamos mostrando aqui no Câmara Total a destinação que os parlamentares deram para as emendas impositivas de 2024. A vereadora Guida Calisto destinou para diversas áreas, como saúde, cultura e assistência social. Confira. A vereadora Guida Calisto dividiu em 29 emendas impositivas o valor de R$ 2.700.000 para as áreas da saúde, cultura, assistência social, também Secretaria do Verde. Diversificamos muito, né? Enviamos para a área de assistência social, projetos muito importantes, principalmente projetos de organização de hortas comunitárias. Nós destinamos também para a área da cultura, né, do nosso município, trabalho e renda, né, nós conseguimos destinar o ano passado, para esse ano, 2023, para formar uma cooperativa de resíduos sólidos, né, uma cooperativa lá do Jardim Bassoli, que é uma cooperativa tocada totalmente por mulheres. Então, a gente conseguiu destinar emendas para poder comprar esses equipamentos e agora a gente vai estar destinando para comprar o equipamento mais caro delas, que é a prensa, que é um equipamento muito importante, necessário, né, caro, inclusive. Então, a gente vai destinar também. A parlamentar reforça que todos os projetos foram discutidos com a população. O que a gente percebeu? Que na discussão do orçamento desse ano, houve uma redução de recursos para áreas muito importantes. Então, houve uma redução para a área da saúde, houve uma redução para a área também da educação, para a área da assistência. E aí a gente entendeu que a destinação teria que ser uma destinação principalmente para essas áreas, que são áreas muito importantes
da população. Então, ao mesmo tempo que o poder público, o prefeito, o executivo reduziu recursos para essas áreas que são extremamente importantes, a gente tentou, de alguma forma, compensar com as emendas impositivas, né? Então, a gente espera que isso possa atender a população. Então, enfim, nós vamos acompanhar, porque não basta só destinar, tem que acompanhar isso, fiscalizar. E aí, os projetos precisam ser fiscalizados, a prefeitura, os departamentos, as secretarias precisam estar capacitados com gente, com o pessoal para poder executar os projetos. Pelo menos metade deste valor precisa ser destinada para a saúde. Olha só, a totalidade das emendas impositivas da vereadora Guida Calisto para esta área foi para o Movimento Popular de Saúde. Para se ter uma ideia, para projetos educativos foram contempladas 21 unidades de saúde. O Movimento Popular procurou a própria Secretaria de Saúde, fez a discussão e nós apresentamos. Então, foram emendas destinadas para a rede básica de saúde, de atendimento, centros de saúde como, por exemplo, do Parque da Floresta e outros, São José também, Jardim São José, Vila União, mas também nós destinamos em torno de 600 mil para projetos educativos para toda a rede de saúde, né? Então, a gente sabe que no SUS nós precisamos ter vários projetos de formação, projetos educativos, principalmente para quem atende a população, né? A população muitas vezes reclama, né, porque não tem as informações necessárias ou porque não tem atendimento nas suas especificidades. E a gente sabe que o trabalhador do SUS acaba tendo uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então, nós destinamos para esses projetos educativos, principalmente, muito para poder auxiliar, capacitar os funcionários que possam fazer o atendimento adequado para a população. O vereador Gustavo Peta destinou mais de R$450 mil em emendas impositivas para a Secretaria de Cultura e Eventos. Criadas em 2022 e utilizadas pela primeira vez no Orçamento Municipal de 2023, as emendas impositivas são uma ferramenta permanente dos vereadores. A cada ano, eles podem disponibilizar valores de até 1,2% da receita corrente líquida do município para projetos específicos. Gustavo Peta destinou R$ 2.730.526 em verbas para o ano de 2024. O setor de esportes e lazer foi contemplado com 3 emendas que totalizam R$ 155 mil, que deverão ser utilizados para os diversos serviços para a realização de eventos, materiais esportivos como uniformes, premiação e contratação de serviços terceiros para disponibilizar brinquedos infláveis em eventos infantis. A atividade esportiva, o esporte é um direito importante, esporte e o lazer, e a gente procura, através das emendas, também estimular atividades esportivas de lazer pelos diversos cantos da cidade, especialmente, inclusive, na periferia. Eu já tive a oportunidade de ter sido secretário de esporte em Campinas, sei o quanto o esporte é importante, mas sei também o quanto ele ainda precisa de apoio para poder realmente ser uma política pública para todos e para todas. Então, a gente também procurou, nas emendas impositivas, dar esse apoio para a atividade esportiva, de lazer, tanto de atletas que praticam suas modalidades, mas principalmente da população como um todo, que precisa do acesso à atividade física, ao lazer e também à atividade esportiva. Foram 2 emendas para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. A primeira de R$ 150 mil para a revitalização da Praça do Bairro Planalto de Viracopos e a segunda de R$ 210 mil para a instalação de academia para a terceira idade e playground em diversos locais. A Secretaria de Serviços Públicos ela é responsável pela manutenção das praças e de diversas outras questões da cidade, né? A zeladoria da cidade. Então, ela é uma secretaria muito, muito grande. A gente procurou fazer algumas emendas no sentido de revitalizar algumas praças na periferia da cidade. Então, por exemplo, tem uma praça no Planalto de Viracopos, que é um bairro muito esquecido pelo poder público, está completamente abandonado. Nós fizemos uma emenda no sentido de revitalizar a praça no Planalto de Viracopos, assim como outros espaços de lazer pela cidade.
Entre as 26 emendas impositivas protocoladas pelo vereador ao orçamento municipal de 2024, destaque-se a área da cultura e do turismo, que vai receber mais de R$450 mil. Esse dinheiro será destinado para shows e eventos na cidade. Essa emenda, na verdade, ela é para várias atividades. Envolve, por exemplo, o carnaval de rua, a Fazenda Roseira, que é um espaço muito importante da cidade que realiza diversos tipos de eventos e eventos diversos, né, de entidades culturais, de movimentos culturais que precisam desse apoio para realizarem o seu calendário na cidade. A Campinas tem uma diversidade cultural enorme. Eu sempre fui um vereador muito vinculado a essa pauta da cultura, do apoio às atividades culturais, e acho que esse instrumento da emenda impositiva ajuda, fomenta e apoia grupos culturais importantes aqui na nossa cidade. Para a área da saúde, Peta destinou emendas impositivas para diversos centros de saúde. Hospital Dr. Mário Gatti, Cândido Ferreira, Hospital Celso Pierro e Hospital Pediátrico Mário Gatinho, que receberá recursos para a aquisição de uma câmara hiperbárica. A minha prioridade foi primeiro atender a atenção básica, os centros de saúde, que é a porta de entrada do SUS, né? É a primeira forma que a pessoa chega ao SUS para ser atendido por algum problema de saúde, e depois, se há um problema um pouco mais complexo, ela acaba sendo encaminhada para a rede de hospitais da cidade. Então, são vários centros de saúde na região sudoeste, na região leste, na região sul, em diversas regiões da cidade que a gente procurou dar um apoio para aquele trabalho que é feito com muita dedicação, né, por médicos, por enfermeiros, por trabalhadores da saúde que atendem a população nos bairros da cidade. Hora de balançar as redes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Guarani, depois de estrear bem com vitória, acabou tropeçando nesta segunda rodada diante do Atlético Goianiense. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Guarani saiu jogando, tocando a bola com o goleiro, os zagueiros, até que o volante Eric perdeu a bola. Então, Thiago, cara a cara, com categoria, jogou por cima do goleiro para marcar belo gol e o único da partida. Final, Guarani 0, Atlético Goianiense 1. Saída de bola sempre complicada, né? E essa derrota complicou a situação do Guarani no grupo 9, que está lá na cidade de Tupã. Porque a situação ficou a seguinte: o Atlético Goianiense lidera com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias, está classificado. Em segundo lugar está o Operário, lá do Paraná, com 3 pontos, tem 1 vitória e 1 derrota. E aí na terceira posição, fora da zona de classificação, está o Guarani, também com 3 pontos, mas perde no critério de desempate de gols marcados. O Operário já marcou 3 gols na Copinha e o Guarani apenas 2. E na última rodada, as equipes se enfrentam. Aí o Operário joga pelo empate e o Guarani precisa obrigatoriamente da vitória se quiser se classificar à próxima fase. Lembrando que este confronto acontece amanhã, à 1h da tarde. E a gente segue falando aqui da Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque também no sábado a Ponte Preta entrou em campo, venceu o Vila Nova e se aproximou da classificação. No segundo tempo, com um jogador a mais, aos 20 minutos, Vinícius Jesus lançou na medida dentro da área para Nicolas, que dominou. A bola escapou um pouco, mas Cauã, esperto, finalizou tirando do goleiro para marcar o único gol do jogo. Final, Ponte Preta 1, Vila Nova 0. Vitória importantíssima da Ponte Preta, que no segundo tempo foi melhor que o Vila Nova e depois da expulsão do atacante adversário, aí foi para cima e conseguiu o gol da vitória. Situação do grupo 1 está assim: o Tanabi, que é o dono da casa, está na liderança, tem 4 pontos, 1 vitória e 1 empate e 4 gols de saldo.
A Ponte está na segunda colocação, com também 4 pontos, mas só tem 1 gol de saldo. O Vila Nova é o terceiro colocado, com 3 pontos. E o Atlético Gloriense é o lanterna, com nenhum ponto e já eliminado. Na última rodada desta primeira fase, a Ponte enfrenta o Atlético Gloriense, que já está eliminado. E aí, se a Ponte vencer ou até empatar, ela já consegue a classificação à próxima fase. Amanhã a gente fala sobre as 2 partidas que são decisivas, tanto para o Guarani como para a Ponte Preta na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, 11h45, a gente segue aqui ao vivo com o Câmara Total. E olha só, hein? A Prefeitura de Campinas iniciou a distribuição dos carnês de IPTU. São mais de 508 mil aqui na cidade, entre os imóveis residenciais, de comércio, indústria, serviço, terrenos. E eles têm prazos diferentes. Então, sobre os vencimentos, pagamento à vista ou parcelado, como pagar e quanto o município espera arrecadar, eu aciono o repórter André Aranha, que está na Prefeitura e tem as informações. Então, seja bem-vindo e bom dia, André. Bom dia, Gabriel Castro. Bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Boa semana. Bons carnês de IPTU começaram, inclusive, a ser distribuídos aqui em Campinas desde o início do ano, desde o dia 2 de janeiro. Para tirar todas essas dúvidas que você citou, estou aqui com o secretário de Finanças, o Caiado. Antes de mais nada, bom dia, feliz ano novo para o senhor, secretário. Bom dia, André. Tudo bom? Bom, para falar um pouco a respeito dessa situação, porque os carnês já começaram a ser distribuídos. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito disso, por favor, secretário. Bom, primeiro é um prazer falar com todas as pessoas que estão assistindo a TV Câmara. E para a gente é uma importante informação e é um prazer estar aqui conversando com vocês também. Os carnês já estão sendo distribuídos e os prazos de pagamento já estão determinados. Para quem receber o carnê não residencial, a primeira parcela ou a parcela única vence no dia 25 de janeiro. Então é importante observar essa data. Se porventura, se eu tenho algum comércio, algum imóvel industrial não residencial, né, de qualquer um que seja, e não receber o carnê até o dia 23, dia 24, por favor, entre no site e imprima o seu carnê para poder não perder o prazo. O site é iptu.campinas.sp.gov.br. Repetindo, iptu.campinas.sp.gov.br. Nesse site, você, com um carnê antigo que tenha o número de inscrição do seu imóvel, você consegue imprimir o carnê desse ano e fazer o pagamento. Bom, além do site, tem algum outro contato, algum telefone, secretário? Nós temos o WhatsApp, que também funciona como chatbot. Nosso WhatsApp é 99441-4730. Tá? Além do atendimento no Porta Aberta, aqui na Prefeitura, no Paço da Prefeitura, e nas subprefeituras tem todos os Agiliza, que também estão com pessoas preparadas para atender. Bom, como funciona a segunda via? Muita gente tem dúvida. Como funciona a segunda via? Conta pra gente, por favor. Não, a segunda via você pode tirar, mesmo que você queira se antecipar e já saber como vai ser o seu carnê, caso não tenha recebido ainda e queira olhar o seu carnê, olhar o valor, é só entrar no site www.http://, que é o padrão de todo mundo, né? Padrão, isso. Mas você pode escrever iptu.campinas.sp.gov.br, que já automaticamente cai no site do IPTU e você escolhe segunda via e aí digita o número do código do seu imóvel e você já tem acesso à segunda via. Bom, então é muito prático, né? Muito prático, muito fácil, e a gente incentiva, inclusive, todos a irem se adaptando, irem aprendendo, irem usando o IPTU digital, porque a Prefeitura, inclusive, oferece um desconto para quem não recebe ou se inscreve até outubro, para não receber o IPTU em papel e receber o IPTU digital. Quem se inscreveu até o ano passado, até outubro do ano passado, já esse ano já pode acessar, vai receber só um e-mail da Prefeitura
dizendo, olha, clique aqui que você pode acessar o seu IPTU, mas o link é esse que eu passei, iptu.campinas.sp.gov.br, e aí você imprime a sua segunda via. Quem não aderiu ainda ao IPTU digital, também pode aproveitar essa oportunidade e já aderir, e já no próximo IPTU ano que vem já tem um desconto de até de R$100, tá? Que é 1% do IPTU limitado a R$100. Boa notícia, secretário. Então a Prefeitura incentiva também as pessoas, não é, a utilizarem o site, até pela praticidade. Acho que todo mundo sai ganhando Todo com mundo isso, né? está ganhando, André, inclusive, principalmente o meio ambiente. A Prefeitura Exato. ganha porque ela não imprime, não tem que imprimir o carnê, não tem que pagar toda a impressão e o correio para entregar o carnê. O contribuinte ganha porque ele tem acesso e pega o IPTU a hora que ele quiser e já faz o pagamento ali mesmo no site. E o meio ambiente agradece, né, que é o principal. Né? Bom, bastante gente tem dúvida também sobre parcela. Quem pode parcelar? Qualquer um, todos podem parcelar. Quando você receber o seu carnê ou acessar o site e pegar o seu carnê, você pode escolher ou paga em parcela única até o dia 25 de janeiro para não residenciais e para os residenciais até o dia 9 de fevereiro. E você pode pagar em parcela única com desconto de 4,14%, desculpe, com desconto de 5%, né? ou pagar em 11 parcelas, sendo a primeira parcela também vencendo nesse dia 9. E aí vai vencer no dia 9 de todos os meses. O senhor tocou num ponto importante, então quem paga à vista tem desconto. Quem paga à vista tem um desconto de 5%. O que eu me confundi, 4,14%, foi o reajuste da inflação. Então são não 5%. Não houve nenhum aumento, o que Não houve foi um reajuste só de acordo com a inflação. Um reajuste de 4,14%. O desconto para quem pagar à vista, desculpe André, é de 5%. 5%. Bom, então são mais de 500 mil carnês de IPTU, né, secretário? São 508.700 carnês, arredondadamente, que foram entregues, estão sendo distribuídos. E a expectativa é de que eles sejam distribuídos até quando, secretário? A expectativa é no máximo até o dia 20 já estejam todos entregues, os não residenciais, e até o final do mês todos os residenciais. Importante lembrar também que após o vencimento inicial, conforme consta no carnê, não haverá mais a possibilidade de pagamento da cota única, né? O pagamento à vista em cota única, com o desconto de 5%, é até a data de vencimento. Depois da data de vencimento, você pode fazer o pagamento das parcelas, mas aí sem o desconto que você teria direito na cota única. Bom, a expectativa esse ano é arrecadar mais de 1 bilhão e 700 milhões. 1 bilhão e 700 milhões, que é a expectativa se todos pagarem. E aí, logicamente... Praticamente todos pagam, né? Muitos optam por pagar parcelado, alguns ficam em atraso, mas no final do ano, aproveitando o 13º ou algum extra, acabam colocando em dia. O índice de inadimplência da Prefeitura de Campinas é muito baixo. Bom, a maioria, o senhor estava falando sobre isso também, é para imóveis residenciais, né? A maioria é para imóveis residenciais. São 320 mil residenciais e os outros que são não residenciais, terrenos ou mistos. Bom, e como funcionam os pedidos de revisão de lançamento, secretário? Pedido de revisão de lançamento, se você recebe o seu carnê, se você acessa o site e não concorda com o valor que foi apresentado, você pode solicitar uma revisão pelo site da Prefeitura. Tá? Você pode entrar ou vai nos Agiliza ou no Porta Aberta, ou você faz no site serviços, sem ser cedilha, né? servicos.campinas.sp.gov.br e acessa o revisão, solicitação de revisão, né? E pede a revisão do seu imposto dentro do prazo. Isso é muito importante. Tem que entrar o pedido de revisão dentro do prazo, senão depois você não perde, né, perdendo o prazo, você não tem mais direito. Se perder o prazo, evidentemente que daí não tem como Aí não tem como fazer porque já está vencido e tal, então não tem como. Perfeito. Para o pessoal notar certinho, então, vencimento de imóveis não residenciais no dia 25 de janeiro e de imóveis residenciais no dia 9 de fevereiro. Isso, exatamente. Ótimo, total de carnês, então, 508.796. É isso, né? Exatamente. Secretário? E, então, para confirmar as informações, não serviço de atendimento, por favor, o site, tudo certinho, porta aberta.
E o pedido de revisão é até o dia 16 de fevereiro. Para você pedir revisão, ou você vem aqui no Porta Aberta, no Paço, ou você vai em algum atendimento dos Agiliza, nas subprefeituras, ou você entra no site da prefeitura, que é servicos.campinas.sp.gov.br, e entra lá no portal de atendimento ao contribuinte e então acessa o solicitação de revisão. Muito obrigado, secretário. Mais alguma coisa para a gente concluir? As suas considerações finais aqui no Câmara Total, informando evidentemente a população, não é, que acompanha a TV Câmara Campinas e certamente tirou todas as dúvidas aqui com a entrevista com o secretário Caiado, secretário de Finanças. Por favor, as suas considerações finais, secretário. Muito obrigado, André. Eu só queria lembrar para onde vai esse dinheiro. O dinheiro do imposto que você paga no município, principalmente no IPTU e no ISS e no ITBI, eles são gastos 100% dele no município. 25% necessariamente vai para a educação, por lei, pelo menos 25%. Pelo menos 17% de tudo que se paga de imposto vai para a saúde municipal, para o atendimento do Mário Gatti, para o atendimento das unidades de saúde, das UBSs e das UPAs. E o restante vai para os serviços que são utilizados na prefeitura, na limpeza urbana, no serviço social, no atendimento aos cidadãos. Então são gastos 100% desses recursos com a prefeitura de Campinas, com o município de Campinas, nada disso sai de Campinas. Muito importante o senhor falar isso, porque muita gente não sabe, né, secretário? Puxa vida, mas para onde vai o dinheiro que eu pago, tal, de IPTU? Vai todo daí a importância do pagamento dos impostos municipais em dia, porque é com esse imposto que a prefeitura realiza todos os serviços que a prefeitura faz durante o ano inteiro. Importante para girar a cidade, certamente. Importante, né? Para girar a cidade, porque se a gente observar, a Prefeitura de Campinas, se fosse uma empresa, seria a maior empresa da cidade. Então, por quê? Pelo movimento que ela gira, que ela gera de tributos, que ela gera de trabalho, que ela gera de serviços, que ela gera de empregos e de oportunidades para a cidade. Obrigado, secretário. Um bom ano para o senhor. Estou à disposição de vocês e de seus ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, eu volto com você, Gabriel Castro. Importante, né? Importante, porque as pessoas certamente que estão acompanhando a gente aqui no Câmara Total puderam, evidentemente, tirar todas as dúvidas a respeito desse assunto importante. Boa semana para você, Gabriel. Para você também, André Aranha, muito obrigado pelas informações. Agradeço ao Aurílio Caiado, ele que é secretário municipal de Finanças, pela disponibilidade do tempo e também pelas informações que foram passadas aqui sobre os carnês de IPTU, que já chega então à sua residência. De forma online você consegue ter acesso também. Mais de 500 mil então foram distribuídos aqui para toda a cidade de Campinas. 11 horas mais 58 minutos, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Total e na volta tem entrevista ao vivo, viu? A Rúbia de Oliveira já está aqui nos nossos estúdios e vai conversar sobre alienação parental. Você já ouviu, já viu reportagem sobre este assunto, mas tem alguma dúvida ainda? Então fique aqui, se você quiser já pode mandar o seu questionamento, 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp, pode enviar a sua participação, o número já está aqui embaixo da sua tela, que a Rúbia vai conversar com uma advogada especialista neste assunto, hein? Às vezes muitas crianças, adolescentes aí acabam sofrendo com os genitores, também com quem é responsável, questão psicológica, então tem entrevista ao vivo sobre este assunto depois do intervalo, que é rapidinho. Muito boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas, com o Câmara Total, com Gabriel Castro
E agora nós temos a nossa entrevista, né, do Câmara Total, e nós vamos falar sobre alienação parental. Você sabe o que significa? Você já ouviu falar? Você já passou por essa situação? Um tema que tem sido muito abordado, né, pela imprensa, pelas redes sociais nos últimos dias, por conta da questão do caso Ana Hickman. E para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar nossas dúvidas, hoje vamos falar com a advogada especialista em direito de família, Fernanda Cedenho Martins. Doutora, seja bem-vinda. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Rubem. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Muito bem, gente. Vamos relembrar, então, o caso Ana Hickman. Olha só, na última semana, os advogados do ex-marido da Ana Hickman chegaram a pedir a prisão da apresentadora à Justiça Brasileira sob a acusação da alienação parental. Em seguida, o Ministério Público de São Paulo recomendou uma multa diária no valor de R$5 mil caso a apresentadora descumprisse o acordo estabelecido com Alexandre de entregar o filho. Segundo a assessoria de Ana Hickman, a apresentadora não recebeu intimação sobre o caso e vai seguir aí a determinação alinhada entre ambas as partes. A nota diz ainda que a defesa de Alexandre Correia estava de acordo com a transferência do período de férias de Ana Hickman, e aí tinha entre os dias 9 e 17 de janeiro, né, para ver o filho. Os advogados dela foram surpreendidos com esta petição e dizem que é de má fé, né, que oculta a mudança alinhada entre as partes. Em nota à imprensa, foi isso que eles falaram. Os dois brigaram na justiça desde novembro de 2023, quando ela acusou então o marido de agressão após uma discussão na casa da família, aqui pertinho, em Itu. Ela também acusou Alexandre por fraudes bancárias e falsificação de assinaturas. A última notícia, gente, que saiu hoje na imprensa é que a defesa do empresário acionou a Comissão Internacional de Direitos Humanos, olha só, e pediu intervenção da Corte Internacional no caso, né, em que acusa a apresentadora de alienação parental. Enfim, fiz um resumão, falei rapidão para você que está assistindo entender um pouquinho desse caso que está aí, que tomou conta da imprensa, das redes sociais, e agora a gente vai conversar com a doutora. Vamos lá, doutora, explica para a gente primeiro o que é essa alienação parental e o que está acontecendo, né, nessa questão aí de Ana Hickman. Alienação parental, o que significa? Bom, vamos lá. Alienação parental para os fins jurídicos, porque há uma divergência com a questão da psicologia para a área jurídica. Para os fins jurídicos, alienação parental é quando alguma das partes, né, o genitor, a genitora, tenta desqualificar o outro para a criança ou para o adolescente, né, para o filho deles. E não só o próprio genitor ou a genitora, mas também a família, né, paterna ou materna. Então, além da desqualificação, também causar uma dificuldade no convívio entre as partes, né? Gerar uma dificuldade para que o filho, a criança ou adolescente, conviva com a outra família. Então, alienação parental, né? Em 2024, a lei de alienação parental, ela completou 14 anos, aliás, completa, né? Você poderia falar um pouco para a gente sobre as consequências dessa experiência na vida das crianças e também sobre a lei? Uhum. Essa lei, ela traz algumas punições em caso de, se for configurada alienação parental. Isso vai depender do nível que essa alienação parental é constatada. Porque as punições que essa lei traz são desde uma mera advertência até mesmo chegar a perder o poder familiar, né? O genitor, a genitora não poder mais ter um convívio com essa criança. A lei traz algumas hipóteses que podem ser consideradas alienação parental, mas não define isso de uma forma taxativa, isto é, outras condutas também podem ser consideradas alienação parental para esse fim. Mas é basicamente essa desqualificação, esse dificultar o convívio, usar a criança, o adolescente, como meio de vingança do genitor ou da genitora. Também em casos que é muito comum ver, um genitor não paga a pensão e a genitora não deixa ele ter acesso ao filho, ou vice-versa, só vou pagar uma pensão se ela me deixar ter acesso ao meu filho. Então, realmente, a criança e o adolescente fica nesse fogo cruzado, né? Essa lei, em tese, existe para coibir esse tipo de atitude e conscientizar os genitores
dos prejuízos que isso traz no desenvolvimento moral, psicológico dessa criança, desse adolescente, que é envolvido num conflito que não é dele, né, que ele não deveria estar sendo inserido. Então, e isso já é nítido que crianças que são submetidas a esse tipo de situação, adolescentes, crescem com inúmeras dificuldades de convívio, de medo do outro genitor, ou até mesmo de receio de magoar a mãe, de magoar o pai, se estiver conversando com o outro, acaba tomando para si um problema que não é deles, né? Então, em regra, essa lei, no início, foi feita justamente para coibir, para protegê-los desse tipo de situação, por a salvo desse tipo de situação que não os envolve, né? Que é um problema, um conflito pessoal entre os genitores. Exato. E essa lei de alienação parental, ela foi incluída no Brasil logo após a Lei Maria da Penha. Me corrija se eu estiver errada, né? Mas existe quem diga que tem aí uma fundamentação extremamente misógina, ou seja, aversão e ódio por mulheres. Olha só, para a mestra em Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP, a Camila Pires, a lei não tem conseguido cumprir a proposta que levou à sua criação em 2010. Ela afirma em uma entrevista que há impactos negativos para mulheres, mães e também para os menores, que em vez de serem protegidos, se veem aí enfrentando mais riscos e sofrem aí as violências, né? Infelizmente. Qual que é a sua avaliação sobre isso, doutora? O que nós vemos hoje, Roberto? Existe um projeto de lei atualmente que visa revogar a lei da alienação parental. Esse projeto já teve um início e agora ele foi retomado, né? Ele havia sido arquivado inicialmente, agora ele foi retomado, e ele traz como uma das suas principais justificativas essa questão do uso destoado da lei da alienação parental pelos abusadores, por genitores, em sua maioria abusadores, e abusadores no sentido de violência não só física, mas como também a psicológica, a moral, até a patrimonial, que usam dessa lei para coagir, para deixar a mãe, enfim, coagida a não denunciá-lo ou de uma forma a se vingar dessa mãe. Por quê? Na lei da alienação parental, uma das causas que podem configurar a alienação parental é a falsa denúncia de um crime contra o outro genitor. Então, num primeiro momento, existem situações em que a mãe, no caso, se sente coagida a não lavrar um boletim de ocorrência, ou não denunciar, ou a não tomar nenhuma medida contra um eventual maus-tratos que o filho esteja sofrendo, ou alguma situação de risco, por medo dessa situação, dessa denúncia ser enquadrada como um ato de alienação parental. Porque existe uma questão, o que é uma falsa denúncia, né? A falsa denúncia é um crime que não existiu, comprovadamente, né? Você denunciou uma coisa que não existe. Porém, os inquéritos, né, podem ser arquivados por ausência de provas. Mas isso não significa que o crime não existiu. Mas sim que a denúncia não foi para frente porque não tinha provas, né, contundentes para essa finalidade. Entretanto, voltando para os fins da lei da alienação parental, esse mero arquivamento do inquérito pode ser considerado uma falsa denúncia de crime para os fins dessa lei de alienação, e com isso, as genitoras podiam ter uma suspensão da guarda ou serem obrigadas a perder, ou se virem obrigadas a entregar o filho para esse genitor por conta desse mau uso desse dispositivo da lei. Mas é também um dispositivo, né, isolado. A gente tem tantos outros dispositivos nessa lei da alienação que tratam da alienação, que não é só essa questão da falsa denúncia de crime. Mas infelizmente, o que se chegou à justificativa dessa revogação, do projeto para revogação da lei da alienação, é o mau uso, essa violência processual que se faz com o uso da lei da alienação. Então, doutora, no início aqui da nossa conversa, eu até falei um pouco rápido, né? Porque eu tentei fazer um compilado sobre essa questão do caso Ana Hickman, né? Algo que está aí em toda a imprensa, nas redes sociais, enfim. Ela foi acusada de alienação parental, o ex-marido acabou pedindo a prisão, né? E aí multa. Qual que é a sua avaliação sobre esse caso? Realmente é passível de prisão a alienação parental? A lei da alienação parental não traz previsão de prisão, não existe essa previsão na lei da alienação. Ao que tudo indica, o pedido de prisão foi consubstanciado
por descumprimento de ordem judicial. Existe sim a prisão para descumprimento de ordem judicial, nesse caso seria a fixação do regime de visitação, mas a lei da alienação não traz. Existe também um projeto de lei, que hoje também está em tramitação, para incluir o pedido de prisão, a prisão, né, a pena de prisão, em casos de constatar alienação parental. E esse mesmo projeto de lei traz esse pedido de essa punição com a pena de prisão para o alienador e também sanções, punições para os profissionais envolvidos nessa situação. Hoje não se tem essa previsão, mas os profissionais envolvidos, né, os advogados que porventura deram causa a uma alienação, Ministério Público, se foi omisso, magistrados na hora de analisar essa questão. Então, no caso da Ana Hickman, o que se tem são medidas que se pedem, que podem ser solicitadas, mas eu gostaria de puxar um gancho agora, eu não vou falar especificamente do caso da Ana Hickman, porque não tive acesso aos autos, né, às provas e tudo mais, mas o que nós vemos hoje em processos que envolvem disputas por guarda e por convívio com crianças e adolescentes, é um despreparo das partes por não terem informações corretas sobre a forma de lidar com isso, né? Nós percebemos as mães muito acuadas, com medo de fazerem algo que pode parecer uma alienação parental e perder a guarda para o genitor, e por outro lado nós também temos genitores que já logo no início teve um divórcio, teve um contratempo assim, relacionado às crianças e tem medo de não conseguir ter acesso, porque é da mãe, pronto, acabou, eu não vou mais ver, né? Então, o que se precisa, o que eu acho que falta hoje, vendo na prática da advocacia, é essa comunicação entre advogado e cliente e advogados, que o judicial, o litigioso, não é o primeiro e único caminho para se adotar. Nós temos inúmeros métodos alternativos para solucionar um conflito, ou então uma divergência, não precisamos falar em conflito, uma divergência de interesses por desconhecimento, que são de conciliação, que é para levar uma conciliação para essas partes, né? Então, isso vai depender do método que o próprio profissional trabalha, né? Cada um tem o seu meio, assim como existem médicos, advogados, cada um tem um jeito de trabalhar, a advogada também tem. Então, às vezes, nós pressupomos que a própria parte está fazendo um pedido no processo, a ele, que é o marido, que é a prisão, mas a gente tem, será que o marido está ciente do agravamento disso, do que ele está pedindo nesse processo? Repito, eu não estou falando do caso da Ana Hickman porque não conheço o contato entre as partes, mas eu quero trazer essa reflexão de que nós, como advogados, levamos esses pedidos ao processo. A lei traz inúmeras alternativas, o direito não é uma ciência exata, então, de acordo com aquilo que nós julgamos conveniente, óbvio, sempre em contato com a parte, levamos ao processo. Mas será que em todo e qualquer processo que envolve alienação parental, envolve o direito dessa criança, do adolescente, que é o foco disso, né, e tem que ser preservado, será que em todo e qualquer processo tem essa consciência das partes envolvidas, as pessoas diretamente, emocionalmente ligadas, estão cientes do que está sendo pedido, do que está acontecendo e dos outros meios que elas têm para atuar nisso? Isso é uma coisa que eu acabo vendo bastante na minha rotina na advocacia, quando eu tento a conciliação em casos, óbvio, que permitem essa tentativa. Concordo, doutora. A conciliação seria o melhor nesse caso, até porque quando se fala em marido e mulher, somos adultos, né? Então, passíveis de correção aí do nosso caminho. Mas está em envolvimento nessa situação uma criança que está iniciando a vida e aí já, dependendo da situação, já inicia a vida com um trauma que vai ser muito complicado para ser curado. Nós estamos conversando então, gente, com a advogada especialista em direito da família, a doutora Fernanda Cedenho Martins, sobre a alienação parental. Já agradecemos já de pronto aí a sua participação, doutora. Agora, a partir da caracterização da alienação parental, quais são as providências, né, que podem ser adotadas aí pela mãe e depois pelo juiz também? No primeiro momento, Rubio, o que a gente precisa identificar é em que grau está essa alienação parental, porque foi o que nós estávamos conversando, né? O que eu percebo é que algumas pessoas, até homens ou mulheres, independente de genitor ou genitora, e avós também, já advoguei com avós,
inconscientemente praticam alienação parental sem ter interesse, sem saber a gravidade disso. Né? Um exemplo muito, muito comum ele me traiu, e como que eu vou deixar esse meu filho conviver com alguém que acaba delegando para o filho essa questão do emocional que a mulher traz, ou que o homem traz. Ela fez isso, como que eu vou deixar o meu filho ainda convivendo com ela? Então, assim, num primeiro momento, conscientizar, porque às vezes uma simples conversa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mesmo traz uma cartilha muito elucidativa dessas situações corriqueiras, que as pessoas acabam não percebendo que estão cometendo esse ato de alienação com os filhos, né? Porque se soubesse, não fariam, não tem noção da dimensão. Então, no primeiro momento, uma simples conversa pode cessar já isso, né? Uma aproximação entre as partes. Olha, não é assim que funciona, vamos nos informar, vamos procurar um advogado em comum que ambos confiem para nos orientar, psicólogos também, né? Profissionais da área da saúde que possam também entender as questões psicológicas na criança, se estamos trabalhando certo. Vamos procurar um advogado para nos orientar em casos mais graves, né, que a alienação já passa por um ponto de estar nítida, né, usando realmente o filho como uma forma de vingança, ou em caso de evitar, de proibir convívio, sim, buscar o judiciário, em caso de gravidade, um advogado, entrar no judiciário para pedir medidas liminares que sejam, né, a depender da gravidade disso, para afastamento do convívio com outro genitor, com a genitora que está causando esses maus tratos, denúncias, né, registrar boletins de ocorrências para que esse caso seja investigado e partindo para uma parte criminal, mas é imprescindível que se busque essa ajuda, se busque esse acesso, porque um profissional, um advogado, ele consegue direcionar a melhor medida para o caso que ele está analisando. Desde que eu falei, pode ser uma simples conversa, resolve, porque as partes não têm a noção do que está acontecendo, ou até mesmo uma medida mais grave para realmente inclusive pelo Ministério Público e tudo mais, para evitar que essa criança continue nesse risco, nessa situação de risco a que ela está sendo submetida. Quando a senhora fala em situação de risco, tem várias situações de risco que a gente pode colocar anexada a essa tal da alienação parental, né? Falando dos conflitos, olha só, nós temos casos reportados na imprensa sobre, infelizmente, morte de crianças que foram causadas por um dos genitores. Doutora, é possível fazer um tipo de correlação desses casos com a alienação parental? Com a lei da alienação parental, a gente vê, quando a gente está falando do mau uso dessa lei, né? Porque como que os genitores abusivos, esses que conseguem, lamentavelmente, a guarda de um filho com base nessa legislação, fazem. E isso foi o que também motivou esse projeto de lei que está avançando atualmente para revogar a lei da alienação parental. Esses genitores, eles induzem a genitora, a outra parte, a família, a fazer denúncias contra ele, fazem atos de maltratam a criança, um adolescente, intimidam, ameaçam, não deixam vestígios de prova disso, é verbal, é uma foto que se apaga, é uma ameaça que chega por terceiros, é uma ligação em que a criança aparece chorando, ou seja, não tem prova, então a outra parte desesperada vai até a polícia, faz uma denúncia, e como não tem prova, esse genitor, esse mal intencionado, esse criminoso, né, nesses casos de mortes que já foram levadas a conhecimento, ele leva isso ao processo. Olha, teve uma denúncia contra mim, isso aqui, ela está usando isso como alienação parental, é uma falsa denúncia, não há provas, e isso imediatamente reverte contra a própria genitora, que essa criança acaba ficando sob o poder dessa pessoa, com base na lei da alienação, e aí isso abre margem, facilita a ocorrência desse tipo de crime, quando a gente fala no mau uso da lei da alienação parental, infelizmente. Infelizmente, né? Então, doutora, aí o genitor, nesse caso aí que a senhora explicou, né? Então, se o genitor se sentir violado, ele também pode emitir um mandado de busca da criança ou adolescente para que tenha o seu direito garantido de passar aí o período estipulado judicialmente, no caso, com o filho? Sim, existe a previsão de expedição de mandado de busca e apreensão da criança e adolescente quando há uma determinação judicial para tanto,
mas há a resistência da outra parte em cumprir essa decisão. Inclusive, sim, pode até ser acionada a Polícia Militar, caso já tenha uma decisão judicial homologada, que autorize, que fixe esse período de convivência que deve ser respeitado. Mas, óbvio que a gente frisa que você acionar a polícia para pegar uma criança, né, não deve ser a primeira via a ser adotada, porque não expõe, novamente, a gente tem que voltar sempre quando envolve esse tipo de discussão, voltar o olhar para essa criança, para esse adolescente que está sendo o objeto, entre aspas, né, da discussão, do litígio, dessa controvérsia. Mas há, sim, a possibilidade de expedição de busca e apreensão através do uso da força policial, o genitor ou a genitora que está impedindo o cumprimento da ordem seja compelido a fazer. Estamos falando sobre alienação parental aqui na entrevista do Câmara Total. Estamos falando com a doutora, ela é especialista em Direito da Família, a doutora Fernanda, sobre a alienação parental. Então, gente, e aí, né? Como é que está a sua questão familiar aí? Será que não está existindo algum tipo de alienação parental? Doutora, nós temos a informação de que tem também, além da alienação propriamente dita, a síndrome da alienação parental, que é a criança ser programada psicologicamente pelos seus genitores. E aí, como é que a gente deve proceder diante dessa situação? Essa síndrome vem da parte da psicologia, né? E quando a gente constata que existe, que está sendo... O que nós temos no processo de que se discute, se guarda, direito de visitação, são vias para se ter estudos psicossociais, né, com uma equipe multidisciplinar do fórum, que vai avaliar essa criança e vai pontuar se existe, em que grau está, né, até em que grau que está sendo essa alienação, em que grau que está essa síndrome, se existe, né, se foi identificada, porque o juiz por si só e o advogado não tem competência técnica para diagnosticar, para falar que existe uma alienação do ponto de vista psicológico, do ponto de vista, e até que ponto essa alienação está causando, o que está causando nessa criança, nesse adolescente. É desde uma aversão ao genitor até repúdio, até medo, ódio, enfim. Né? Quem tem competência técnica são os profissionais da psicologia. Então, o juiz, nesse contexto do processo que discute a guarda e a visitação, pode designar esse estudo, essa perícia, esse estudo social e também o psicossocial, para identificar em que grau está isso, se existe ou não, em que grau está, e o que estes profissionais orientam que seja feito. Se será viável ou não manter o convívio com outro genitor, ou se existe um genitor alienador, e se for manter o convívio, de que forma? Se é gradual, esporádico, em que tempo, em quanto tempo, ou em que tipo de medida vai ser utilizada para preservar essa criança, esse adolescente, né? Se vai ser feito necessário algum tratamento, o afastamento completo do outro genitor. Isso precisa desse estudo com esses profissionais que não são o advogado, nem o promotor, nem o juiz, são profissionais competentes para esse tipo de análise técnica. É uma situação, né, que ocorre dentro de casa, né, com pais ainda casados e aí depois com pais separados. Como eu disse anteriormente, nós, né, que somos adultos, a gente tem aí o discernimento de tentar seguir o caminho. Mas e a criança, né? O que está acontecendo no universo dela, que ela fica ali quietinha, só observando e ouvindo as partes. E aí, como é que ela faz para poder seguir o caminho dela também? É uma questão que a gente precisa ficar bem atento, doutora. E eu gostaria, então, para a gente finalizar, que a senhora deixasse uma orientação, né, para que sejam evitados esses tipos de conflitos. A minha orientação é, as partes busquem informações, os pais devem buscar informações. Conversem com mais de um advogado, cheguem buscando, a depender do contexto que essas pessoas estão inseridas. É muito comum divórcios que não são litigiosos, que as partes não querem mais estar juntas, têm um filho, ambos tratam bem o filho e convivem, mas a hora que parte para essa parte judicial, cada um escolhe os advogados não têm forma de atuação consensual, e a partir daí um divórcio que era para ser muito tranquilo, acaba indo para o litigioso, por quê? Por uma demora processual, que é praxe,
Então, busquem informação, conversem com mais de um advogado. O Google, as plataformas de pesquisa hoje estão aí para a gente poder ter acesso ao que é uma alienação parental, como agir, meios de conciliação para evitar partir para essa via judicial e expor as crianças e adolescentes a isso. E sempre quando estiverem em consenso, isso porque ninguém pensa em largar, em se separar, é quando está bem. Já conversar a respeito disso, né? Tem como se antecipar a fazer esse tipo de fazer um acordo para esse fim, caso venha acontecer, né, uma separação. E em casos mais extremos, claro, em que há violência, em que não é um caso de divórcio, é um convívio com criança que não teve um relacionamento anterior, se não há diálogo, busca imediatamente a ajuda do advogado, da polícia militar, não deixar passar, né, buscar uma rede de apoio. Hoje precisa ter, a lei exige que a mulher seja amparada, né, quando ela leva até a autoridade policial o conhecimento de que existe essa violência, que ela está sofrendo essa violência. Então, no primeiro momento há possibilidade de acordo? Busquem-o, porque, inclusive, auxílio de profissionais da psicologia, porque as partes muitas vezes não querem causar esse prejuízo para a criança, para o próprio filho, e acabam inconscientemente causando. Então, busquem informações, conversem com mais de um advogado, leiam a respeito, tem essa cartilha do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu reforço que ela é muito explicativa, ela é muito orientativa, e sempre colocar em primeiro lugar o foco na criança e no adolescente, porque eles são quem deve, né, os personagens que devem ser preservados. Os adultos, nós como partes envolvidas, como adultos, conseguimos devemos, né, lidar com os nossos próprios problemas, com as resoluções deles, mas as crianças e os adolescentes devem ser preservados. Muito bem, olha, quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no Câmara Total e essas informações, né, que a senhora acabou de repassar e que a gente deve compartilhar, sim, com outras pessoas, porque a gente precisa estar ciente do que está acontecendo para a gente poder tomar aí certas atitudes e o que é melhor, né, seria bom se não acontecesse. Nós falamos sobre alienação parental, né, com a doutora Fernanda Cedenho Martins. Muito obrigada mesmo pela sua participação, por disponibilizar aí do seu tempo para compartilhar com a gente essas informações. Eu agradeço pela oportunidade e fico à disposição sempre que for necessário. Maravilha, gente. E você já sabe, né? Esta entrevista e, claro, toda a programação aqui da TV Câmara, você pode rever acessando o nosso canal no YouTube, tá bom? Então, acessa lá o YouTube da TV Câmara Campinas. E é o seguinte, nós falamos sobre alienação parental, você já sabe um pouquinho, então você sabe como identificar e também você sabe como proceder a partir dessa situação. O importante é que a gente cuide das nossas crianças, né? Porque nós já estamos adultos e aí as nossas crianças estão iniciando a vida e tem um caminho muito grande para percorrer e a gente não pode, né, deixar que elas sigam esse caminho com um bloqueio aí na questão de saúde mental por conta de uma alienação parental, porque aí vai ter todo um processo, né, ocorre todo um processo para que as coisas comecem a melhorar. E aí dentro desse processo, quem sofre são as nossas crianças, que a gente seja mais consciente, tá bom? Olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, ele está de volta, Gabriel Castro e o Câmara Total para você. Beijo grande, até breve. Meio-dia mais 35 minutos, Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você sabe como estudantes devem manter os estudos ativos durante as férias, com o intuito de passar nos principais vestibulares do país? É o tema de hoje do nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, pessoal, que assunto importante, bacana. Estou aqui com o Ian, que é coordenador pedagógico, para falar justamente a respeito desta situação,
porque nós estamos, vivenciando aí esse período de férias, e é importante que os alunos que acompanham a gente, os pais que também estão sempre assistindo aqui ao quadro De Olho na Educação, saibam como, evidentemente, as pessoas devem se portar nas férias, não é? Não pode deixar o estudo de lado, é isso, Ian? Muito obrigado por atender a gente. Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Bom, exatamente isso. O principal é fazer um balanço de como foi o seu ano, estudante, como você avalia que você desempenhou neste ano. É importante usar esse momento de férias para realizar uma reflexão, o que pode ser melhorado para 2024 e pensar também em uma rotina que seja sustentável para que no ano seguinte você consiga atingir tudo que você se programou a atingir, né? Então, eu sempre gosto de começar falando que as férias é um momento essencialmente de descanso, mas não apenas de descanso. Então, podemos utilizar essas 4 semanas que nós teremos aí na frente para nos programar, criar uma rotina que seja sustentável e que, sim, possa ser seguida e aproveitada. Para você colocar essa matéria em dia, mas também para você descansar com as pessoas que você gosta. Bom, e tem que haver um certo equilíbrio, né? Como você disse, né, as pessoas, evidentemente, que estão de férias, né, os estudantes, não podem abandonar 100% os estudos, mas tem que ter também aquele momento de lazer com os amigos, praticando esporte, enfim, importante. Sem sombra de dúvida. A saúde mental, ela é extremamente importante para que esse estudante consiga atingir tudo que ele se propõe sendo um estudante. Lembrar que é uma profissão, é difícil levar a sério, tem muita disciplina, tem muita matéria, então quando você pensa em um vestibular, a cobrança, você precisa estar bem colocado para conseguir sua vaga. E para que isso aconteça, estar bem consigo mesmo também é muito necessário. Descansar também é estudar. Então, veja, um estudante que tem uma rotina e consegue seguir à risca essa rotina de modo sustentável, ele consegue se divertir, ter bom relacionamento, fazer esporte, atividade física, se alimentar bem, sem deixar de lado, é claro, a educação. Bom, e tem que haver então um planejamento, né? É importante que haja uma organização, um planejamento para que se coloque depois em prática quais os dias que eu vou estudar, quais os dias que eu vou descansar, quais os dias que eu vou me divertir com os amigos, enfim, praticar esportes, ir ao cinema. Então é importante que haja esse planejamento, essa organização, né? Sim. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer para os estudantes que me procuram com dicas em relação a plano de estudos primeiro, entenda a sua rotina. O que é inegociável no seu dia a dia? O que você precisa fazer? Bom, existem algumas atividades que são fixas. Vir para a escola de manhã é uma dessas atividades que você não consegue abrir mão. Então, o horário fixo do estudo na escola, ele é imutável. À tarde, eu tenho ou não tenho alguma atividade? Inglês, futebol, algo do tipo. Monta todo esse cronograma e, a partir disso, vai encaixando os seus melhores momentos para que você consiga estudar, descansar, brincar, usar a internet, Netflix e assim por diante. Bom, é importante nesse período que agora falando especificamente sobre os estudos, que haja um estudo voltado principalmente para as revisões assim das matérias, resumos. Exato. O estudante de ensino médio e aquele que está próximo a prestar os vestibulares pode, ao longo do ano, não ter conseguido manter o foco a todo momento, realizar todos os exercícios, todas as listas, ou seja, ter dado conta de todas as matérias. As férias pode ser um momento bem oportuno para que você revisite as listas de exercício mais difíceis, aquele conteúdo que para você é mais complicado, você sente mais dificuldade, e utilizar esses momentos, né? Não perder muito tempo, mas revisitá-los é extremamente importante. Qual que é o método, até pegando o gancho disso que você está falando, e você que é um especialista, né, no assunto, qual é o método ideal para estudar? Eu sempre gostei de estudar com o bom e velho resumo e tudo mais, né? Você tem as aulas, aí eu fazia sempre meu resumo, né? E sempre me dei bem assim, né?
salvo algumas exceções. Mas eu sempre estudei com resumo. É o jeito certo? Não existe jeito certo? Como que é isso? É uma excelente pergunta. Muitos alunos me perguntam: Ian, professor, eu também estou em sala de aula, sou professor de geografia. Qual é o melhor método de estudo? Cada estudante tem um método diferente. Tem alguns que só com leitura dão conta, outros combinam, né, a leitura com a escrita, flashcards, resumos, mapas mentais. Existe uma infinidade de modos. Exercícios. Exato. O praticar é necessário. Isso é fundamental. Fundamental. Independente se for uma disciplina de humanas, exatas, biológicas, treinar os exercícios é colocar em prática a teoria que você está lendo, que você está, de certa forma, treinando. Então, acho extremamente necessário, na hora de estudar, combinar momentos de leitura, momentos de escrita, mas também da prática dos exercícios do material da sua escola. É fundamental, né? Exatamente isso que o Ian falou, porque você vai colocar em prática justamente aquilo que você aprendeu, né? Para saber se tá no caminho certo, né? Exatamente. Se você vai bem aí nos exercícios, quer dizer que você pode não, com certeza está no caminho certo. E nesse período de férias, os estudantes devem estudar principalmente as matérias que têm mais dificuldade ou não? Isso não tem nada a ver? Olha, tem e não tem. Eu sempre gosto de subdividir as matérias que são estudadas em dois grupos. O grupo das dificuldades, ele é muito importante de ser revisitado, é claro, porque se você não se sente tão seguro naquela determinada disciplina, é importante que você aumente a carga horária de treinos, de estudo que você tem sobre ela. Só que mais do que isso, entender também o edital do vestibular que você está propondo-se a fazer. O que isso significa? Significa que alguns editais trarão consigo pesos maiores em algumas disciplinas a partir do curso que você está escolhendo. Ou seja, é necessário que você conheça a faculdade que você pretende entrar e, mais do que isso, conheça também o processo seletivo por trás dela, dando ênfase às matérias, sim, que você tem dificuldade, mas não deixando de lado aquelas que terão maior peso na avaliação. Isso serve também para concurso público, né? Sem sombra de dúvida. É o mesmo pensamento. Enquanto você falava em edital, edital também tem concursos públicos e sempre tem aquelas matérias, né? Na maioria das vezes conhecimentos específicos, que tem um peso maior. É importante que os estudantes deem mais atenção para essas matérias que têm um peso maior ou para as matérias que têm mais dificuldade. Porque às vezes o cara olha lá no edital, raciocínio lógico, matemática, português, conhecimento específico e tudo mais. Puxa vida, matemática e raciocínio lógico eu sou péssimo, não vou nem ver. É por aí ou não? Não pode deixar de lado. Um ponto em específico na educação é que a primeira fase do vestibular, ela carrega consigo todas as disciplinas, gostando ou não delas. Tem que encarar. Tem que encarar. A gente pode pensar em maior ou menor número de acertos, mas elas estarão presentes na minha prova. A minha segunda fase carrega consigo a especificidade do curso superior do qual eu escolho. Olha aí, pessoal. E aí sim eu preciso dar um grau de atenção maior a essas que irão cair, porque a segunda fase não é universal, não tem questões de todas as matérias. É específica de algumas matérias. Às vezes cai só a parte mais de humanas, então geografia, história, sociologia, filosofia terão um grau, né, de valor na hora da correção muito maior. Pois dicas extremamente importantes aqui do Ian, né, pessoal? Dicas de como estudar de forma correta. Claro que a nossa pauta principal é como os estudantes devem estudar nas férias. Você que inclusive está vendo, não é, esse quadro mais para frente, tem as férias de janeiro, de dezembro, tem as férias de julho, não é? Enfim, então são informações que estão sempre valendo, né? E, o tempo passou rápido demais, rapaz. Foi muito importante. Gostaria que você passasse aí as suas considerações finais para o pessoal que está em casa acompanhando a gente. Maravilha. Bom, pessoal, o ano de 2023 está chegando ao fim e é muito importante que nesse momento vocês façam uma reflexão. Como foi minha trajetória como estudante neste ano?
Eu atingi as minhas metas? Eu cumpri tudo aquilo que eu gostaria de ter cumprido? Se sim, meus parabéns. Fico muito feliz por você. Caso isso não tenha acontecido, utilize esse momento do final do ano para repensar o ano que vem. Um plano de estudos é muito bem-vindo, tá? Pega a sua rotina, coloca no papel, encaixe momentos oportunos para que você treine e estude as disciplinas que cairão no seu vestibular. Pense também em momentos para que você consiga descansar com sua família e com as pessoas que você gosta. Lembre-se que as férias é também momento de estudo, mas não apenas disso. Bacana? Perfeito. O Ian falou que a gente está gravando, não é, esse quadro agora no final de 2023, você pode estar vendo em 2024. É importante que 2024 seja um ano melhor do que 2023 também no que diz respeito aos estudos dos estudantes, né? Dos alunos e tudo mais, até em planejamento. Porque você que trabalha com isso, é um especialista da área, há também um amadurecimento nisso também, não há, Ian? Sem sombra de dúvidas. A reflexão de um ano anterior traz a possibilidade de um novo ano com frutos muito melhores. Olha só, pessoal. E para começar 2024 muito bem, eu queria te dar algumas dicas do que você pode fazer de diferente. Vamos lá. Vamos lá? Acho que a primeira grande dica que pouca gente fala, na sua casa você precisa de um lugar para que você estude. Um lugar silencioso, um lugar reservado para essa prática. Longe de televisão, de aparelho celular, de internet, para que haja concentração. Ter o material do seu ano letivo, todos os livros, os cadernos, canetas, é muito importante. É muito desmotivador sentar para estudar e ver que está faltando algo. Acho que esse é um ponto bastante importante também. Outro ponto que é fundamental, iniciar o ano com um plano de estudos possível de ser seguido. Não aquela coisa de outro mundo, né? Exatamente. Exatamente isso. Plano de estudos, eu sempre falo para os alunos que é como uma dieta. Se você tem uma dieta só para falar que tem uma dieta, você não chega no resultado. O plano de estudos ele não pode ser autossabotador. Então você não pode colocar ali um momento na sua rotina que você sente para estudar, logo quando seus pais estão chegando em casa do trabalho, que é claro que eles vão querer conversar com você. Ou quando o cachorro, você sabe que aquela hora do dia que o cachorro está mais animado. Exatamente. Então esses momentos autossabotadores não são bem-vindos para serem momentos de estudo na sua rotina. Então olha com carinho para a rotina, pensa com carinho nas atividades e busque metas que são possíveis de serem atingidas. Muito legal, Ian, show de bola. Eu sempre traço um comparativo com a época que eu estudava no colégio e tudo mais. Eu acho que a tecnologia ela veio para melhorar muitas coisas, mas tem outras coisas também que a gente tem que ficar ligado. Por exemplo, isso que o Ian falou, na minha época não tinha celular, eu ia estudar no colegial, não falava nem ensino médio, colegial. E então assim, tinha menos coisa para eu me preocupar, né? No que diz respeito a, de repente, desviar atenção e tudo mais, porque não tinha Netflix, né? Agora, por exemplo, é muito fácil. Então, isso que você está falando é importantíssimo, né, Ian? Porque hoje você tem o celular, você vai, quanto foi o jogo do Guarani? Eu quero assistir uma série na Netflix, depois eu volto, né, para estudar e tudo mais. Então, é bem isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para a gente encerrar. Olha, o aparelho celular, né, que foi o exemplo dado, ele pode ser um instrumento bastante interessante para a sua rotina de estudos, desde que você consiga utilizá-lo de uma maneira ideal para isso. Então, o celular ele pode ter ali todos os livros que você precisa ler na hora de estudar. Vamos pensar no vestibular, nas coleções de livros obrigatórios, as obras que caem de literatura nos grandes vestibulares. Às vezes você não tem esse livro físico, você tem ele em formato virtual. Então, utilizar o celular para estudo é bem-vindo. Mas se você não consegue fazer isso, se você não se sente ali ainda conseguindo se segurar, não utilize, deixe de canto, retome o livro físico, o caderno físico e escreva lendo por si só.
porque é para ajudar, e se não for para ajudar, melhor não ter perto nos momentos de estudo. Boa, muito obrigado. Imagina. Valeu. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau. Tchau, tchau. Meio-dia mais 50 minutos, Câmara Total ao vivo nesta segunda-feira, e a osteoartrite canina é uma doença incurável, mas o diagnóstico e o tratamento precoce podem ajudar o pet a ter mais qualidade de vida. Assunto que você confere a partir de agora no quadro É o Bicho. Se você tem um pet em casa e tem costume de deixar ele subir na cama ou no sofá, você sabia que aquele simples pulinho pode causar uma doença silenciosa chamada osteoartrite? É sobre isso que vamos falar no É o Bicho de hoje. A osteoartrite é uma doença articular degenerativa crônica que afeta principalmente os cães, diminuindo a mobilidade e causando dor no animal. Desde do primeiro ano de vida, ele já pode apresentar isso, por conta de sobrecarga mesmo, aquele animal que fica pulando demais, desce escada brutalmente, sobe escada muito, então pode gerar isso, ou também por desuso, né? Então pode gerar essa inflamação. É preciso sempre estar de olho no seu amigo e observar se ele está com alguma dificuldade em se levantar ou se está mancando. Eles podem deixar de fazer atividades que normalmente eles fariam. Então, subir tanto a escada como descer, eles podem deixar de fazer essa atividade. E na extensão e na flexão do membro, eles podem ter essa diminuição de amplitude. Essa é uma doença que não tem cura e um dos tratamentos que podem contribuir para a qualidade de vida é a fisioterapia. Então, a gente tem os dois ossos aqui, a gente tem a cartilagem da articulação entre elas, que faz a sustentação dos ossos. Então, a gente com desuso ou sobrecarga, tudo mais, a gente causa essa inflamação aqui. E conforme vai passando, piorando, né, o grau, a gente tem a destruição da cartilagem. A osteoartrite, a gente engloba também a osteoartrose. Ela não tem cura, mas tem como a gente diminuir a progressão dela. Então, a gente retarda um pouco essa progressão. Então, aqui na fisioterapia, a gente faz o uso de laser terapia, que ajuda também na cartilagem, ajuda na dor do paciente e na ação anti-inflamatória. E aí, depois que o animal sai da fase aguda, que é a fase de inflamação, a gente foca em exercícios da cinesioterapia, que são exercícios, pode ser tanto com a bola quanto circuitos, né, para fortalecimento do músculo, para segurar aquela articulação. E olha só, tem previsão de chuva para agora à tarde aqui na cidade de Campinas, então atenção, hein? Você que estará na rua, em área de risco, porque ela pode ser em grande intensidade, aquela chuva de verão, né? Forte e rápida. Para amanhã, terça-feira, o sol aparece durante todo o dia, a nebulosidade se faz presente, mas não deve chover. Sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, terça-feira, então, 9 de janeiro, a segunda semana de 2024, continua quente, hein? Mínima de 21 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, com a presença do sol, a temperatura sobe, podendo chegar aos 34 graus aqui para a cidade de Campinas. O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã na terça-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.